Propositar. Entrevista. Conversa franca Propositar. Voltei com tudo, meu amigo, minha amiga. Ei, agora, se eu fosse você, sentava aí e parava pra ouvir. A gente vai conversar agora, papear sobre dinheiro. Em tempos de gasolina, R$7, botijão de gás a R$115, a carne a quase R$40 o quilo. Isso mesmo, estamos hoje aqui para falar sobre finanças. Então, se eu fosse você, pegava o caderninho e já começava a fazer suas perguntas aqui. Como eu falei, tô com o Joás. Aliás, como ele se apresentou há um tempinho atrás. Especialista, Joás? Sim. Sou economista, me formei e sou especialista em educação financeira. Ah, entendi. Então, cara é especialista, viu? E aí, para início de conversa, Mari, você vai me ajudar nessa condução aqui desse bate-papo? Me diga uma coisa, Joás. Como é que foi que você chegou? Como é que foi para você iniciar, né, essa carreira profissional linkada ao propósito que Deus estabeleceu, né? Isso iniciou na igreja, não iniciou na igreja? Como é que foi isso? Não, aconteceu o seguinte, né? Eu sempre fui ligado, né? Eu vim de uma família de comerciantes, né? Meu avô foi comerciante tanto por parte de pai como por parte de mãe, meus pais também foram. E eu fui meio que treinado, assim como qualquer empresa familiar, fui meio que treinado para assumir. Só que quando eu tava para casar, a empresa... eu saí da empresa para poder casar, né? Para trilhar o meu próprio caminho. E aí eu me vi numa situação diferente. Então, eu, num desses trabalhos, passei por vários trabalhos, né? E quando eu tive alguns aumentos no trabalho, eu comecei a pensar no seguinte. Eu tô percebendo que eu tô sempre gastando aquilo que eu tenho. Exemplo, se eu ganhasse R$1.000, eu gastava R$1.000. Meu salário aumentou para 1.200, eu gastava 1.200. Meu salário aumentou para 1.500, eu gastava 1.500. E eu percebi que isso não ia ter fim. Então eu pensei, cara, tem que fazer alguma coisa, porque senão isso aqui vai piorar com o passar do tempo. Eu percebo isso todo mês. Aí eu disse, não, então eu tenho que fazer alguma coisa. Já que eu tive aumento, era logo quando eu tava tendo aumento, eu tava vindo de férias, uma coisa assim. Sim. E eu disse, não, já que eu vou ter esse aumento agora, eu vou fazer diferente. E aí foi quando eu comecei a estudar, a conhecer mais esse ambiente de finanças, e foi quando foi... Então o que te motivou mesmo foi a sua prática em relação ao comércio da sua família. Isso, a primeira identidade que eu tenho, eu lembro, né? As primeiras experiências são, sim, do meu avô, esse meu trato, e ver como é que lidando com dinheiro e tal, isso, enfim. Isso. E você falou antes, eu achei interessante rir um pouquinho, mas eu acho que reflete muito daquilo que já está estabelecido dentro de nós, e eu acho isso muito incrível, né? Que é justamente você olhar dinheiro, né? Perceber dinheiro, assim, em todos os traços e linhas e entrelinhas da Bíblia, né? Como é que é isso, Joás? Cara, é a minha experiência com Deus, né? Assim, todo mundo tem a sua, então pra mim é quando eu leio a Bíblia e consigo casar essas duas paixões que eu tenho, né? Que é tanto a questão da minha fé em Deus com a questão das finanças. Então, quando eu vejo algum relato de quando alguém está endividado, de quando alguém está... Na Bíblia tem gente endividada, viu? A gente pode até falar um pouco mais pra frente isso aí, mas só para dar o spoiler, a viúva de Eliseu é uma situação clássica disso, que estava endividada e Deus faz a multiplicação do azeite. Então, a gente vê muito falando de dinheiro quando Salomão fala do patrimônio dele, né? Quando ele tinha muitos bens e viu que aquilo não preenchia ele, que depois ele fala que, cara, o que preenche mesmo é Deus na tua vida. Eu vejo a história dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, e não tem como eu dissociar essa questão do dinheiro. Então eu vejo ele em tudo isso aí, né? O próprio ministério de Jesus, ele aconteceu por ter dinheiro também, né? Imagina o ministério de Jesus se não tivesse dinheiro. Ia ser milagre a todo tempo. Ok, mas ele podia fazer porque ele era o filho de Deus. E como seria com os discípulos depois, né? Todo mundo tem que fazer uns milagres para poder as coisas acontecer. Então, tinha dinheiro também lá. Acaba que a gente percebe, conhecendo um pouquinho das pessoas que se relacionam com Jesus, que ele tinha meio que um setor administrativo que gerenciava, né, todas as aventuras, mas toda a parte financeira dele. Parte financeira dele. Sim, né? Judas era o responsável por isso. Pois é, Judas era o responsável. Né, assim, foi aonde foi traído, né? A seta foi por ali. E por dinheiro também, né? Que ele se vendeu por 30 moedas de prata. Isso. Então, o Deus mesmo diz, né? Jesus disse que existem dois deuses apenas. Ele, né? E Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus deste mundo.
Então, eu vejo muito essa questão da espiritualidade. Então, eu vejo... não tem como eu não ver assim diferente, porque é um modelo, né, que a gente aprende, que a gente muitas vezes reproduz, um modelo do mundo secular, e que, de verdade, o dinheiro, ele é o Deus desse mundo, mas ele não é o Deus da nossa vida, né? Cara, você falou uma coisa interessante nessa questão do secular, né? Eu, particularmente, não consigo dissociar esse ser cristão de uma vida secular e uma vida profissional, uma vida secular, uma vida da igreja. Então, eu consigo ver o homem como essa integralidade, né? Ele é integral em todos esses contextos, né? E ele é filho, né, de um pai que está disponível e já estabeleceu um propósito na vida dele. E a minha pergunta para você é: isso para você começou a girar essa chave, começou a fluir mesmo, assim, entendendo também que era a direção de Deus a partir de que momento? Você acabou seu ensino médio, você entrou na faculdade, foi em qual momento ali? Eu tinha acabado de me formar, aconteceu tudo junto. Eu tinha acabado de me formar, estava nessa empresa e tive esse aumento e tive esse insight de, poxa, eu preciso aprender mais para saber o que fazer com essa grana. Então, e não foi um aumento substancial, diga-se de passagem. Eu não fiquei multimilionário, rico, triplicou. Mas se bem que antigamente aquele dinheiro, qualquer dinheiro a mais era qualquer dinheiro a mais não valia, sei lá, eu não lembro na época, mas era tipo, eu ganhava 1.200, aumentou para 1.500, aumentou uma coisa assim, né? Mas eu já entendia que, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui, mesmo sendo pouquinho, porque eu entendi que o hábito era mais importante nesse momento. Mas à medida que eu fui aprendendo sobre isso, eu vi que, cara, isso aqui tem muito conteúdo, isso aqui é muito bacana. E foi quando eu fui convidado, o pastor da minha igreja disse que estava fazendo uma turma de finanças lá na igreja e eu queria participar. Que legal, cara. Beleza, pastor, eu quero participar, eu quero escutar, eu quero aprender. Ele disse, não, já, você vai ser professor aí junto. Como assim? Né? Então, meu primeiro contato também nessa questão da Bíblia foi montando essa turma de finanças. Aí foi quando a chave começou a virar. Eu acho que Mari tem uma experiência legal quanto a isso, porque Mari, ela compartilhou da outra vez, né? Que ela faz um curso junto com Nativa, eu acho que é de vida financeira para missionário, né? Então, acho que você também tem essa experiência, Mari, de poder ajudar, né? Assim, orientando, dando as direções necessárias nesse processo de gestão financeira, não é isso? Exato, porque o Nativa, ele trabalha com um grupo, né? Todos participam. E aí, por ter esse contato com finanças, com organização, eu, no início, sim, dei orientações, fiz um mini curso, né? Como ia funcionar, para que a gente tivesse um modelo de organização mais central, mais organizado. Eu acho que e aí eu deixo aqui para todos os meus amigos e amigas, e meus irmãos pastores que estão nos ouvindo aí, eu acho o quanto é interessante, né, se ter aí um momento de compartilhar sobre gestão financeira na igreja, né? Porque Exato. Não deixa de ser uma mordomia, né? Ou seja, uma forma como você serve a Deus através das suas finanças. Quando eu fui fazer justamente a minha dissertação da especialização, foi contar essa experiência de educação financeira nas igrejas, né? Caraca, sério? E quando eu fui perguntar pro pastor, por que tu teve a ideia de fazer esse negócio? Ele dizia que, olha, sempre foi constante, assim, alguns auxílios, né? Algumas petições, as pessoas queriam alguma ajuda, queriam alguma orientação. Só que eu percebi que eu deveria fazer algo mais do que só dar o dinheiro, né? Do que só dar a cesta básica, do que só fazer isso. Eu precisava ensinar a pescar, digamos assim, né? Então, foi quando eu tive a ideia. E olha que bacana também, né? Porque, assim, a gente foi muito orientado, incentivado a dizimar, né? A dar os 10%, que aquilo pertence ao Senhor e isso é saudável. Só que a gente também precisa entender o que fazer com os 90% que fica à nossa mão. Sim, né? Sim, importante. Muitas das coisas que a gente enfrenta na nossa vida, o devorador tá comendo tudo, né? Assim, tá chegando, mas muitas das vezes por falta de destreza nossa em cuidar dessa parte. Tem gente que dizima, mas vive entupida no cartão de crédito, vive fazendo empréstimo consignado, vive dando o seu nome para fazer empréstimos no nome dela, né? Ser fiador. Então, existem várias recomendações na Bíblia também, que se você não seguir na sua vida financeira, você também vai sofrer as consequências, né? Entendi. Que bom. Eu acho que deu pra gente conhecer um pouquinho aí e compreender aí como é que Deus direcionou você nesse processo. E nós vamos aqui para que entre o Rei da Glória de morada, né? E depois tem uma participação da nossa ouvinte aqui compartilhando como é que ela conseguiu, né?
lidar com cartão de crédito. A última vez foi ela que fez a pergunta, ela mandou um áudio aqui. Então, se você quiser também compartilhar, meu amigo e minha irmã, a gente vai ouvir logo em seguida dessa música. Então, fica com a gente. Não acabou, tem muita coisa boa vindo por aí. Programa Propositar. E aí, família? Voltamos com tudo. E olha, agora eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu já tô aqui no YouTube. Já tô aqui. Eu vou compartilhar com vocês um áudio da nossa ouvinte, Rafaela. Ela vai se apresentar direitinho, vai compartilhar com vocês um pouquinho como é que foi a experiência dela, moças e rapazes que estão aqui no estúdio, né? Em relação ao cartão de crédito dela, e ela se sentiu confortável para compartilhar, né? Então, deixa eu compartilhar, colocar aqui o áudio dela para vocês ouvirem, tá certo? Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Fabriça e vim contar minha experiência referente à educação financeira depois que eu assisti o programa, né, com o Baldo e com a Mari, há uns meses atrás. Só para iniciar, a fatura do meu cartão ainda não fechou, mas há uns 5 dias atrás eu fiz um levantamento, né, de quanto sairia do meu bolso para o pagamento da fatura do cartão para o início do mês, só para a questão de organizar mesmo. Isso foi uma das coisas que eu aprendi com Mari. E esse foi o primeiro mês que eu bati o recorde, óbvio, fruto dos meses passados, porque eu fui deixando de comprar algumas coisas, muitas que não eram necessárias, que dá para comprar depois, e com essa questão de me educar realmente, né? Passar só para o que é prioridade, o que é necessário naquele momento. E com isso, né, diminuir os iFoods, diminuir os Uber e tudo isso, as idas aos shoppings e gastar mais do que podia, passar o cartão bem mais do que eu podia. Tentei diminuir, de dividir em poucas vezes e diminuir as vezes que eu passava, né, o cartão. E uma coisa que a gente fez aqui em casa, que deu bastante certo, foi quantas vezes a gente passava, né, o cartão. Quantas vezes o cartão ele constava, né, ficava o nomezinho lá da loja. Há uns 2 meses atrás a gente contou 186 vezes. E agora, para esse mês, tem menos de 30. Olha aí como diminuiu. Então, só agradecer a vocês, né, a Mari, por ter me ajudado. E estou muito orgulhosa de mim mesma. Um beijo para vocês e parabéns pelo programa. Gente! Ei, respeite a história de Rafaela. Eu fico muito feliz, Rafa, por você, de verdade, por saber que nós conseguimos aí, né? Enfim, nós alcançamos você dessa forma. De alguma forma. E assim, é um desafio, não é? É um desafio. Sem dúvida. Se organizar é difícil, né? Assim, é uma resistência que a gente tem. Porque a gente não aprendeu isso, né? A gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu na acho que faculdade. vai um parabéns pra Rafaela, então. Parabéns, Rafa! Tá aí de que 180, não sei quantas vezes que ela falou aí, pra 30, gente. Pois é. É sério uma isso. mudança É de muito sentir drástica. orgulho mesmo. Parabéns, de verdade. Parabéns. E eu lembro muito aquela frase que eu compartilhei, que não há resultado sem ação, né? Então, é preciso você saber o que você quer, né? Pra poder se organizar. E Mari falou uma coisa na vez que ela veio aqui, eu queria saber se você concorda ou não, né? Acho que você falou uma coisa relacionada às emoções, Mari. Isso. Inclusive, a gente tava conversando sobre isso agora, né? Eu acho que você pode falar melhor. Mas qual era a frase? Lembra aí, você lembra? Olha, foi muitas coisas, né, que eu falei, mas eu falei que as pessoas escolhem não saber lidar bem com dinheiro porque elas acham difícil. E aí, em consequência, tem a questão das emoções, frustrações, impulsividade, né? o consumo, né, demais, constantemente. Acho que envolve várias coisas. Então eu acho que tá muito mais relacionado, né? Essa questão de aprender a lidar comigo mesmo, né? Essa questão do autoconhecimento, do que necessariamente aprender na realidade, né? Ter que privar-se de algumas coisas. Você concorda com isso, Joás? Concordo, sem dúvida. A questão emocional, ela é decisiva nisso. Porque, pronto, eu vou citar o exemplo da Rafaela, já que ela se expôs aqui nesse sentido, né? Compartilhou com a gente.
À medida que ela se comprometeu em querer organizar, aí ela colocou uma nova emoção ali, né? A questão da disciplina, dela disciplinar e uma recompensa. Poxa, vai valer a pena me disciplinar agora, eu parar, sentar, analisar, dedicar tempo nisso para que eu tenha essa recompensa. E agora ela tá contando o que aconteceu. Então, o emocional ele conta muito. Quem não tá com esses pensamentos, ele vai sendo levado pelas propagandas e por tanto apelo ao consumo, né? Hoje, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, quantos anúncios, quantas propagandas, quantos estímulos você não tem de compra. E hoje em dia tá muito mais fácil, né? Tá um clique, né? Você faz um Pix, tá um clique, você Pelo passa WhatsApp. o cartão já tá ali, então a qualquer momento isso vai acontecer. Mas uma coisa interessante, né? Aproveitando essa participação de Rafa, qual é o próximo passo, assim, vocês tendo essa experiência, né? Iniciar é muito bom, né? Dar início é muito legal, mas eu acho que... E agora? Iniciei, consegui... O que é que eu tenho que fazer agora, né? Vou deixar agora essa batata quente pra vocês. Pode ir lá. Né? Eu acho que pode ser uma dúvida de Rafa e assim, qualquer outro que queira iniciar, né? Porque iniciar é legal, tipo, me privar de algumas coisas, me organizar em relação à minha rotina. Mas e agora? Qual é o próximo passo, né? Qual é a orientação de vocês, sugestão? Fazendo até um gancho com o livro, né, que tá prestes a ser lançado nesse Sim, vamos falar já. É justamente falando um pouco disso, né, assim, como você identifica essas situações, como você resolve e o que faz depois, né? Então, o primeiro ponto a ser pensado é justamente essas questões emocionais, porque por mais que você tenha técnica e não tiver com suas emoções bem administradas, tu não vai lutar bem, você não vai resolver bem. Né? Então, é você entender esses aspectos emocionais. Por que eu compro, por que eu me divido, né? As compras por impulso, eu compro porque eu tô triste, eu compro porque eu tô feliz, eu quero pagar as contas para todo mundo porque eu quero me sentir que eu provejo, que eu quero acolher esse pessoal. Então, entender isso é bacana, é interessante. Chegando ao passo da organização, que é justamente fazer esse levantamento e ver quanto é que isso custa e de cara, à medida que você vai anotando e vai quase caindo para trás, você vê que, cara, algo tem que ser mudado. Eu preciso fazer alguma coisa. Anotar é importante? Sem dúvida. Sem dúvida. Escrever assim visualmente? Ou pelo celular, aplicativo, planilha, no seu quarto, um papel. Tem que estar em algum canto. Mas eu vou dizer uma coisa bacana. Muitos pensam dessa forma que, cara, minha vida agora vai mudar e vai ser penosa, porque é chato escrever. É horrível. Eu concordo com você. Escrever é muito chato. Mas você não precisa anotar a tua vida toda. Exato. Você tem que fazer esse registro quando alguma coisa muda na tua rotina. Por exemplo, tu é funcionário público, teu salário não muda, é aquilo ali. Então você não precisa ficar fazendo tuas contas todo mês. Você faz uma vez para entender como tá. O orçamento, monta um plano, né? Um orçamento, essa estratégia, e depois só segue ele. Você não vai precisar fazer todo mês. Se quiser, quem gostou, beleza, faz. Mas pronto. Eu, pessoalmente, eu já tentei fazer anotações, não consegui ter a disciplina, consegui fazer pelo celular, também não consegui. Planilha no computador. Não, quem anota é minha mulher. Mas depois que eu entendi esse lance do orçamento, dizendo que eu não precisava fazer tudo vez, só montar essas linhas gerais, foi muito mais libertador. Mas sim, anotar é importante, você saber como... Ter o visual é fundamental, né? Então, os próximos passos nada mais é do que... Os próximos passos, então, é manter a disciplina, ficar sempre atento, né? E utilizar o dinheiro para algo mais interessante, né? Você dá um objetivo, dá um destino para ele melhor, né? Assim, como tem muitos jovens que nos assistem, não se pensa muito no futuro, muito no longo prazo, porque pensa que está muito distante, mas tem muitos planos, muitas coisas que você pode pensar, seja comprar o seu carro, seja comprar a sua casa, seja você pensar na sua aposentadoria, seja você pensar até no seu próprio ministério, para você não ser pesado à igreja ou coisa assim. Você pode fazer disso um plano, né? Você pode querer ajudar outras pessoas, então esse dinheiro você vai canalizando para isso. E aí você vai, quando você conhece também o mundo dos investimentos que ajuda muito na rentabilidade do teu dinheiro, você vai vendo que tudo isso vai se encaixando de forma mais harmoniosa, né? Tá, tem uma frase que aí eu queria saber, não sei se vocês concordam entre si, né? Não sei se eu vou ter um embate aqui, mas eu lembrei dessa frase e eu só vou deixar pra perguntar depois que a gente ouvir Lauriette. Hoje eu tô nos antigões agora, eu tô querendo ouvir Lauriette. Deixa eu ver. Ele vem. E aí, quando a gente voltar, eu faço essa pergunta pra ver como é que vai ficar essas respostas de vocês. Gente, muito obrigado pela audiência. Vem com a gente. Rafael tá falando, ó, compartilhou lá que a planilha ajudou bastante. Então, visualmente, isso é muito bom. É bom. Então,
dar continuidade agora, Rafinha. E parabéns, viu? Parabéns. E vamos que vamos. Aos outros que quiserem compartilhar, que tá aqui com a gente, pode compartilhar um pouquinho da sua vida financeira, né? Enfim, tirar suas dúvidas. Nós estamos aqui disponível para isso. Aproveita que tem especialista aqui, tem 2 com a gente aqui, tá certo? Vamos que vamos. Lauriette, hein? Só para você matar a saudade. Programa Propositar. Programa Propositar. Entrevista. Conversa Franca Propositar. Voltamos com tudo, meu amigo. Esses 2 aqui, meu amigo. Juntou mais com... E eu acho que é legal porque o papo tá fluindo aqui, só que vocês estão perdendo a metade do papo, porque eu tenho que botar as músicas. Mas deixa eu dizer, gente, a conversa tá muito boa, mas eu quero Joás, conhecer um pouquinho mais acerca do seu livro, né? Eu acho que você vai lançar agora um livro que vai falar um pouquinho sobre finanças e me fala um pouquinho mais sobre ele, né? Por que você, na verdade, o que te incentivou a escrever esse livro? Na verdade, eu gosto desse tema de finanças, como você já sabe. Eu já gosto desse tema de finanças, como vocês sabem, né? E utilizo meu tempo livre com isso, né? Mas à medida que eu fui atendendo algumas pessoas, conversando com alguns alunos, né, dando algumas orientações, eu fui percebendo que essas pessoas queriam algo materializado, assim, era como se ela quisesse aquele minha informação impressa. Uhum. Então eu percebi, como você vai no médico e tem que sair de lá com a receita, né? Pronto, o médico mandou fazer isso. Então eu percebia isso muito evidente. Então eu começava a dar algumas instruções, eu escrevia, e eu percebia que eu não conseguia ser tão preciso nas minhas anotações, né? E era trabalhoso para mim também. Então eu comecei a escrever algumas coisas mais formatadas para esse pessoal. Sim. Só que eu fui vendo que isso tinha um potencial para se tornar algo maior e que eu poderia alcançar mais pessoas. Então a ideia de transformar num livro veio daí. E o nome do meu livro se chama Vença as Dívidas, Aprenda as Estratégias para Derrotar esse Inimigo e Viver em Paz. Que é o que todos querem, né? Não só resolver a questão das dívidas, né? Para aqueles que sofrem com endividamento. Nos meus atendimentos eu tenho visto pessoas sofrendo muito por causa disso. Tem casos mais leves, né? Assim, com um certo desconforto, né? Assim, que tá pesando um pouquinho mais, mas isso já, se não for tratado, aumenta para o nível de ansiedade. Tipo assim, será que eu vou conseguir mês que vem pagar a fatura? Quando vem as dívidas e começa a ser cobrado, assim, rapaz, eu não vou conseguir, aí isso vai aprofundando num caso maior de depressão. Então, eu tenho atendido casos bastante difíceis nesse ponto de vista, assim, por causa da complexidade, porque se deixou-se o tempo agravou a situação. Então, o livro ele foi escrito com essa dinâmica, com esse intuito de ajudar essas pessoas, né? Ele foi feito de forma bem didática, bem prática também, que consiste em 4 principais etapas, né? Uma de você se analisar, né? Você entender o soldado. Eu fiz ele também todo numa estratégia como se fosse um campo de batalha, né? Bem didático, né? Bem didático, isso. Então, justamente a pessoa se analisar, entender esses desconfortos que está acontecendo, entender os motivos, né? Que você pensar no teu histórico, como que tu foi ensinado, quais são as referências que você teve sobre dinheiro, teu pai, tua mãe, teus tios, o que eles falavam, como eles se comportavam com dinheiro. Então, isso diz muita coisa como tu adulto hoje lida com o dinheiro, né? Um exemplo, eu atendi uma pessoa que ela ficava sem muito contato com os pais trabalhavam no shopping e ela se encontrava com os pais ao final de semana no shopping. Entendi. Então, para ela tinha uma pegada emocional, mesmo que inconsciente, de estar lá por causa dos pais. Resultado, ela estava uma adulta compulsiva por compras. E um dos maiores cantos era onde? No shopping. Né? Aí tem esse reflexo, né? Tem esse reflexo também. Então, tem essa parte. Outra é de você conhecer o inimigo, né, que é principalmente o sistema bancário, né, a forma como eles abordam, e o sistema comercial, que em resumo acontece da seguinte forma: a instituição financeira, as empresas querem vender a todo custo, porque elas querem ganhar participação no mercado, porque elas querem que o produto dela seja aceito por todo mundo, e você diz que não tem dinheiro, então chega a instituição financeira e diz: não, mas eu te dou o crédito. E aí você vê essas duas pessoas assim, momento as perfeito. Possibilidades de... Rapaz, deixa eu lhe dizer, meu amigo, esse negócio de possibilidade de crédito. Eu tenho um familiar, meu amigo, que toda semana faz um cartão de crédito.
Ei, eu conto a quantidade de cartão que eu tenho em casa. E agora o cashback, né? Que tem a tenda. cashback. que Não, tem. Nada mais é que um tentação. desconto, Pois só é. que você tá ganhando mais. Verdade. tentação, É ilusão. gente. É Eu só ilusão. tenho um cartão de crédito com um limite de R$50, nunca saio disso e eu ainda acho bom, viu? Deixa assim. Fica assim. Mas eu acho que, tentando só trazer rapidinho o que você tá trazendo aí, eu acho que é interessante pensar sobre a possibilidade do crédito. Então, assim, quando você tá falando que isso é o inimigo, né? Acaba que a gente precisa conhecer esse aspecto. Então, não necessariamente é algo positivo a quantidade de crédito que é me dado no mercado, é assim? O crédito não é errado. Diga-se de passagem, tem momentos que você vai precisar de crédito. Sim. Imagine que você não tem mais dinheiro algum e aconteceu uma emergência. imprevisto. Você adoeceu, seu filho adoeceu, você precisa de dinheiro. Você não tem. Você vai recorrer ao crédito. Então, ele atende a uma demanda assim, ele é importante sim. É necessário. Agora, adquirir crédito para coisas que você pode comprar depois com o seu próprio dinheiro, você tomou o dinheiro emprestado somente por compras de impulso, aí você começa a conhecer o inimigo, que são as dívidas. As dívidas sim são teu inimigo. Foi causada pelo crédito, todo meio que arquitetado o negócio, mas assim, a instituição financeira não necessariamente é a tua inimiga. Você tem que saber como é que ela funciona, mas talvez até o inimigo seja você mesmo, né? Assim, por você não saber lidar com essas coisas. Pois é. Mas Importante ressaltar isso aí, né? então, assim, o inimigo não são isso, mas a forma como isso se apresenta, se você não tiver treinado, se você não tiver atento, você cai fácil. Não só na questão de se endividar, como também na questão de sair das dívidas, né? Porque tem as ligações de cobrança que querem renegociar a tua dívida. Ei, meu amigo, demais, viu? E por você não saber fazer isso, você... Quantas pessoas já perderam entrevista de emprego porque... Aquele 011. Aquele famoso 011 ligando, né? Um número que não sabe de onde É triste, não sabe de viu? onde é verdade, as verdadeiras pessoas que Identificou, Mário? Me identifiquei. Mas eu acho que é muito importante. A gente fala sobre autoconhecimento, entender o propósito, mas eu acho que entender, se conhecer, né? Lidar com essas questões de impulsividade, lidar com as questões que envolvem o que eu compro, o que eu devo, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que é minha meta, o que não é muito importante. Vocês falam uma coisa que eu acho muito interessante. A dificuldade que nós temos de pensar a longo prazo, né? Ou seja, eu tenho uma visão muito limitada, né? E aí eu só consigo ver o aqui e agora. E às vezes, pra gente, enquanto profissão, às vezes, a psicologia traz isso muito, esse aspecto de... Não, vamos pensar no aqui e agora, né? Mas o aqui agora, limitando as emoções, porque pensar no futuro gera um nível de ansiedade, né? Sim. Então, assim, é muito relativo, assim, vocês falando, eu fico pensando... como que isso lidar, né? Como lidar? Porque, assim, pensa comigo, eu tenho que pensar no futuro, né? No que eu tenho, no que eu planejo, mas vai ter variáveis que eu não tenho controle. Sim. Sei lá, vocês falaram aí, amanhã meu filho vai quebrar o dente e eu vou ter que entrar com... Então, assim... Mas esses aí são realmente os imprevistos que você não consegue prever. Exato. Mas, por exemplo, você não precisa estar... você sabe que em janeiro vai ter matrícula de colégio para pagar dos meninos, vai ter material escolar. Você sabe quando é o aniversário da tua mãe, quando é teu aniversário de casamento. Isso é planejar você antes sabe de gastar. quando vai vencer o seguro do teu carro. Essas coisas você sabe. Então, nada mais é do que você planejar a tal da previsibilidade. Ter previsibilidade de gasto. Isso. É isso. Exato. E assim, a ansiedade, eu entendo ela também como uma certa... é o excesso do futuro, né? Assim, você pensa muito no futuro, mas ela é benéfica no sentido que você pode planejar isso. Não, o gatilho para que a gente planeje, né? Sai da zona de conforto. Exato. É ela que E faz se com que você a gente pense não nisso. fazer nada, o que é que vai acontecer? O que acontece todos os anos com a maioria das pessoas. Chega a final do ano, em dezembro, pega o 13º, vem todas as propagandas Black de Natal, Black Friday e tudo, vou dar presente. Promoções. Quando chega em janeiro, tá todo mundo pendurado. Porque a economia, né, também tem que andar, mas aí, eu quero comprar tal coisa, vou esperar tal data, porque vai entrar um período pra... É isso que funciona a gestão, né, de certa forma. Isso. Mário falou uma coisa interessante, acho que eu vou frisar isso aí, porque a gente já tá acabando, o programa tá acabando, não tava nem prestando atenção, o papo tá tão bom. É economia, né? Eu acho que o ambiente econômico que nós propício. estamos, é isso que eu quero perguntar, né? Ele é propício, né, pra esse momento em sei lá... Pós-pandemia ou pandemia ainda, né? Pós-pandemia não, a gente tá na pandemia ainda está. né? Será que, graças a Deus, com as coisas abrindo na medida possível, mas esse momento é um momento que tá propício pra, sei lá, eu fazer um investimento, ou eu abrir uma empresa, ou eu executar aquilo que eu planejei há tanto tempo, mas aí eu tive que
parar por conta desse processo. Assim, o que é que me aguarda? Minha pergunta é essa, né? O que é que me aguarda eu, consumidor, sei lá, possível investidor, o futuro? Pode ir. Aí eu vou deixar com você. Vou deixar aí. Finaliza hoje. E eu complemento. Em termos técnicos, né, assim, a gente vê muitas notícias ruins e indicadores ruins. Macho, o botijão de gás de 15 reais. A gasolina, a Petrobras diz que não vai conseguir dar conta, atender. A Argentina tá congelando os preços, né? Poucos reais, então a situação assim, a Argentina congelou os preços. Por causa da inflação. Mas congelar é pior. Meu Deus. Lá é pior. Congelar, porque gera um desabastecimento. Exato. Os fornecedores não vão fornecer e tal. É ruim, família. Eu estou um pouco com medo. Como economia, visita economia, você, numa situação como essa, primeiro, porque são vários agentes que se interagem a todo momento. Por exemplo, o Paulo Guedes, né, teve uma notícia agora que é justamente essa questão do auxílio que ele deu e furou o teto de gastos e isso não atendeu bem ao mercado, né? Então, quando o governo ele gastou mais do que ele deveria, né, se endividou para atender essa necessidade ou com esse intuito, ele mostra um descontrole, né, para o ambiente externo que para de colocar mais dinheiro. Então, aí as coisas vão sempre piorando. Mas para a pessoa que está nos ouvindo, né, essas questões econômicas são importantes, né, a gente estar atento, mas eu também quero dar uma mensagem de esperança, porque embora a situação esteja assim, mas para você pode não ser assim. Né? A situação pode ser diferente, você pode ter formas de ganhar mais. Às vezes, você tem um dom aí, você tem uma habilidade que nem sabia que tem, você pode rentabilizar isso. Uma aluna minha, num dos cursos meus, ela viu que poderia tirar foto, ela tirava foto como hobby e ela viu que poderia ganhar dinheiro com isso. Renda extra, né? E faz uma renda extra. Então, assim, você consegue ganhar mais, né? Se você tem habilidade com doces, sabe cozinhar, você também pode trabalhar com isso. Se você tem algum conhecimento específico, sei lá, se entende redes sociais, ou sei lá, você tem uma moto. Eu já fui motoboy de fazer delivery também para ter uma renda extra. Então, existem essas possibilidades também. A gente também não precisa também colocar a culpa ou a responsabilidade sempre no governo, como se tudo dependesse só deles. A gente pode fazer muita coisa também para se mexer nesse sentido. Tem que estar a cabeça para trabalhar e Deus ajuda a gente nesse processo também. Verdade. Falando no contexto empresa, né? Só para complementar, né? Você quer começar a abrir um negócio e tal. Eu acredito que como a gente estava conversando aqui, né? Hoje, a principal responsável pela economia do Brasil é o microempreendedor, é as pequenas empresas. Então, sim, é possível sim, num cenário como está, porque quando você cria um negócio, você está gerando emprego e aí a economia vai girando, as pessoas vão tendo a oportunidade de crescer, enfim, muito importante. Mais uma dica é conheça o modelo de negócio, como é que está o mercado nessa área que você quer atuar, é muito importante. Planeje, tenha uma boa gestão, o dinheiro que você vai querer investir e tal. Procure, gente, o conhecimento é tudo para você começar um negócio nessa área. E sim, pode sim, não veja a crise que a gente tá como vamos ficar para sempre, não, né? Eu costumo dizer que há um momento ruim que a gente passa, mas vai ter os frutos disso. Eu acho que a melhor coisa do brasileiro é a criatividade, né? O brasileiro, ele pensando numa questão mais cultural, nossa, ele é muito criativo em termos de desenvolver coisas novas, né? Mas eu acho que existe uma falha nossa, e talvez seja na raiz, que é a cultura que nós temos de não desenvolver o empreendedorismo, digamos assim, quase que não sai. Né? Então, eu acho que dá esse frio na barriga, sei lá, da galera que tá começando, ou que quer começar, ou quer desenvolver. Eu tenho muitos amigos que dizem que pra mim, eu não quero trabalhar a vida toda CLT e vou começar um negócio. Né? Mas só entre eu não quero trabalhar e vou começar, existe uma lacuna muito grande, né? Exato. E aí tem todas as variáveis, como eu falei pra vocês, da vida pessoal, do que eu realmente quero. Então, assim, eu acho que a gente precisa, como vocês falaram, né? Antes de tudo, se conhecer, né? Entender quais são os próximos passos. Esse é o alicerce, né? Depois é só... Depois construir, né? As paredes, pra tudo. As paredes, o terreno, tudo. E até dar uma mensagem assim também. Talvez não tenha pessoas endividadas, mas ela pode também ganhar mais com um objetivo maior. Eu vejo muito o empreendedorismo pela necessidade. Por exemplo, eu comecei a vender doce, comecei a vender coxinha porque eu estava apertada.
Mas se você não tá mais apertado, por que não vender? Por que não continuar? Não, eu tenho amigos que eles abriram lojas. Minha namorada abriu uma loja no Instagram de t-shirts, porque ela tinha o objetivo de fazer uma viagem. Isso. Entendeu? Então, assim, e continuou, tá com um t-shirt, tá com a loja no Instagram até hoje. Isso não vira também o negócio principal dela. Exato. Tem muitas pessoas que estão frustradas com o seu trabalho e às vezes descobrem nos bicos desses que começa dessa forma, ver a sua realização. Cara, eu me sinto muito bem aqui. E principalmente o cenário em que a gente está mudando. E, claro, tem suas limitações, mas acompanhe as coisas como estão. Tá sendo mais fácil o acesso, os atendimentos, sei lá, da parte burocrática, enfim. Conheçam, mas não é impossível num momento como a gente tá, você também não buscar outras alternativas de renda extra ou de empreender. Joás, pra finalizar, porque se a gente deixar aqui, já vai passar a tarde toda pelo que eu tô vendo. O papo tá bom demais. Muito bom. O lançamento do seu livro vai ser quando, cara? O lançamento do livro vai ser dia 19 de novembro, lá na Livraria Saraiva do Midway Mall, às 19 horas, 7 da noite. Então marque na sua agenda, meu caro ouvinte, se você quer conhecer mais, saber um pouquinho mais desse livro, entender mais, tirar dúvida pessoalmente. Olha, eu tava ouvindo, vem em nome de Jesus, vai dizer assim, eu tava ouvindo o programa. Tô aqui. Pra sua igreja, eu acho que a agenda tá aberta já, né? Vamos fazer sua agenda aqui. O assessor aqui, por favor. Pra gente conversar sobre isso, eu acho que isso precisa ser falado mais, né? Sem pudor, sem medo, sem receio, sem insegurança, porque eu acho que faz parte da vida. Faz parte da vida. A gente conversa, né, sobre sexualidade, a gente conversa sobre fé, a gente conversa sobre relacionamento de pai e filhos e, por que não, também falar de dinheiro. O dinheiro tá presente em tudo isso. Exatamente. Né? Verdade. Exatamente. Sem peso, sem medo, sem insegurança, mas muito bem resolvido a ponto de saber quais passos e como lidar com eles. Gente, amém. Meu amigo, minha amiga, que prazer. Eu quero dizer a vocês, e eu já digo assim, com o coração na mão, que acabou. O Jô Soares, né? Acabou. Gente, que papo gostoso, muito bom. A galera que tá com a gente aqui no YouTube ainda, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que tá aqui com a gente no nosso penúltimo sábado de outubro. Gente, só pra lembrar pra vocês, sábado que vem, dia 30, é o mês da reforma, né? Então, semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a reforma. Então, vai vir um convidado especial aqui, se você não perdia, pra entender como é que essa reforma, ela influencia a nossa vida prática cristã, no nosso dia a dia. Como é que isso acontece, né? A gente contextualiza, né? Essa coisa tão no campo histórico, muitas vezes, mas como que isso influencia na minha vida prática enquanto cristão, né? As 5 solas que por aí tem, tá certo? Mas, por hoje, é só, família. Muito obrigado pela sua audiência. Você é de Natal, você é do Brasil, você é de fora do Brasil, não sei onde você tá. Obrigado por isso. Eu quero te agradecer, que Deus te abençoe, que o amor de Deus e a graça dele esteja sobre a sua vida. Aos meus amigos, muito obrigado vocês que aqui estão. Por favor, se despeçam. Muito obrigado, pessoal, em conhecer vocês, né? Espero ouvir outros momentos pra gente continuar conversando nesse papo. Mas muito bacana, gostei muito. E aí, Mari? Foi uma honra mais uma vez. Sempre fico muito alegre por estar aqui, conhecer esse especialista economista. E, se Deus quiser, quero ir pro lançamento do seu livro. Amém. Foi um prazer trocar essa ideia, compartilhar conhecimento. Que Deus abençoe. Gente, acabou. And bye bye, my friends, my brothers. Muito obrigado, família, que Deus te abençoe. E vamos que vamos, porque o sábado ainda não terminou, viu? Tem muita coisa pra fazer e tá quente. Bebam água em nome de Jesus. Acabamos de apresentar programa Propositar. Com a apresentação de Ubaldo Merson. Programa Propositar. Continue ligado na Rádio Evangélica.